Às vezes nós nos desgastamos muito com a opinião de outras pessoas. Se a gente tem que decidir algo em conjunto, seja com um colega de trabalho ou com alguma pessoa um pouco mais íntima, e as opiniões são diferentes, a gente pode acabar irritado. Eu vou te ensinar 5 passos que vão te ajudar a resolver os conflitos interpessoais. E conhecer essa técnica vai te ajudar a ter melhores relacionamentos. Mas para isso você precisa ver o vídeo até o final, combinado? Agora, se você está interessado mais em saber sobre conflitos internos, conflitos morais, pessoais, sugiro assistir o vídeo desse card que é mais focado nisso. Saudações, eu sou Rafael Bauti e esse é o Inner Innovation, um canal para te inspirar e te ajudar no seu desenvolvimento pessoal. Bem, conflito pode ser entendido como a falta de entendimento entre duas ou mais partes. Agora, essa definição de dicionário muitas vezes não abarca o que a gente experimenta mesmo. Porque às vezes o que falta é o entendimento, mas por outras vezes há um conflito de interesses, intenções e desejos contrários. Então é importante que a gente olhe para esse fenômeno como a ocorrência simultânea de exigências e impulsos que são contrários e excludentes. Isso pode acontecer, por exemplo, quando você quer viajar para a praia, mas o seu parceiro ou parceira quer ir para a fazenda pescar. Nesse caso, considerando que vocês querem viajar juntos, vocês terão que negociar de alguma maneira e encontrar uma solução boa ou satisfatória para ambos. Agora, este não é um vídeo sobre negociação e você não deveria aplicar técnicas, estratégias de negociação antes de saber muito bem resolver conflitos. E você sabe por quê? Porque a gente não consegue negociar sobre aquilo que a gente não entendeu bem, a gente não sabe exatamente do que se trata. E por isso, desenvolver a nossa habilidade de escuta é fundamental. A maior parcela dos conflitos se dá pelo mau entendimento entre as partes, mas não necessariamente sobre aquilo que é dito. Temos 2 ouvidos, um para escutar aquilo que é dito e o outro para escutar aquilo que não é dito. E esse é um dos fundamentos da escuta terapêutica. O que não é dito é o texto implícito, oculto, mas também o que é dito pelo corpo, pela expressão facial, por exemplo, que pode ser coerente com o discurso do sujeito e com seu humor ou não. E você já sabe, para desenvolver melhor a sua escuta, uma das coisas que você pode fazer é se inscrever aqui no canal, pois a gente tem muito conteúdo para te ajudar no seu desenvolvimento de habilidades e competências socioemocionais. Então, para entender e resolver conflitos, eu vou te ensinar uma técnica que vai ficar na palma da sua mão. E para cada uma das etapas, eu vou te dar um exemplo. E aí você vai tentar se lembrar de alguma coisa que já aconteceu na sua vida e que talvez esse passo não tenha sido aplicado e por isso provavelmente vieram resultados ruins. Vamos lá? A Fernanda, professora de Pilates, chegava tranquila no trabalho. Mas ao entrar foi surpreendida pela sua sócia, com uma cara brava que já foi logo falando. Olha, o aluno Jorge chegou aqui mais cedo e você não me avisou que ele viria. Tivemos reclamações de superlotação na sala e a culpa foi sua. A Fernanda então já fica com raiva também. Ela não consegue pensar direito e ao se sentir atacada, ela acaba respondendo de uma maneira que as duas acabam batendo boca. Veja bem, independente do que tenha acontecido e de como poderia ser evitado ou contornada essa situação, se elas tivessem usado o primeiro passo para a resolução de conflitos, provavelmente teriam evitado esse desgaste. E o primeiro passo é sair pela tangente. E nós vamos lembrar dele a partir do nosso dedão, que é o dedo que sai pela tangente, que aponta para outra direção. E ele significa que antes da gente conversar com a outra pessoa, nós vamos nos acalmar. O nosso humor precisa estar favorável para o diálogo. É importante lembrar que o nosso humor ele funciona como uma espécie de filtro que vai alterar como nós vemos as pessoas e como nós vemos o mundo. Então nosso humor altera o julgamento que nós fazemos das pessoas e das situações. E ele pode, por exemplo, favorecer fazer tempestade num copo d'água. Se você quer entender um pouco melhor sobre humor, você pode acessar esse vídeo aqui. Então, nesse exemplo, nós temos como conflito não entendimento entre essas duas partes. Então, enquanto a sócia
também tendo que lidar com uma situação de conflito com o aluno, acaba alterado emocionalmente e culpabiliza um outro sem saber exatamente o que aconteceu, a nossa professora de Pilates sentiu-se atacada e acabou reagindo emocionalmente, inviabilizando o diálogo e a resolução, de uma forma mais assertiva e não violenta. Então se lembre, antes de resolver qualquer conflito, faça algo que te acalme. E se você precisar de ajuda, a gente tem essa meditação guiada aqui no canal. Pode ser, possivelmente, que te ajude a se acalmar. Agora, quando for conversar, é fundamental que você seja capaz de indicar o problema. E essa é a etapa 2. Onde nós vamos lembrar do nosso dedo indicador. Indicar o problema não é acusar o outro. E muitas vezes perduramos o conflito por não saber perceber e identificar qual é o problema de fato. E isso aconteceu com a nossa amiga Fernanda, que chegou em casa de noite chateada com o que tinha acontecido no trabalho. Ela liga para o seu namorado e pede para que eles se vejam. E ele diz que não pode, que ele está ocupado. Ela então fica super chateada, desliga o telefone e chora, sentindo-se desamparada. Então ela acaba mandando uma mensagem para ele dizendo: "Você é muito egoísta e nunca tem tempo para mim. Não sei por que nós estamos juntos ainda." Nesse caso, a Fernanda talvez não tenha nem identificado o problema em si. Mas digamos que ela tenha clareza e ela tenha esperado do seu namorado atenção e conforto depois de um dia tão estressante. Então, ao invés de indicar o problema, ela acaba fazendo uma acusação que possivelmente vai desgastar o relacionamento. E ainda assim, ela não recebeu a atenção e o carinho que esperava. Talvez se ela tivesse falado: "Ô Fernando, eu tive um dia difícil e gostaria de contar com seu apoio hoje." E com o problema indicado, talvez agora fosse possível mediar a situação. E este é o terceiro passo da resolução de conflitos: mediação. Mediar significa escutar o outro lado e procurar um ponto de resolução razoável. Algumas pessoas levam em conta somente as suas necessidades e os seus desejos. E se torna muito difícil negociar com pessoas assim. E aí nossa amiga Fernanda, já bem triste, resolve colocar uma música bem alta para tentar levantar o astral. Sua irmã chega, bate na porta do quarto dela e pede para ela poder abaixar o volume, pois ela precisa estudar para uma prova que terá no dia seguinte. Sua irmã está tranquila e indica o problema de maneira assertiva, mas o nível de estresse da nossa amiga está muito alto. Ela acaba batendo na porta e gritando: "Ah, ninguém me deixa em paz!" Ela foi incapaz de ouvir a outra pessoa, pois escutava apenas os seus conflitos internos. E aí, já em prantos, ela resolve mandar uma mensagem para o seu terapeuta. Ele a escuta, acolhe e ajuda ela a pensar com um pouco mais de clareza. Ela então desliga o som, vai até o quarto da irmã, pede desculpas e diz que ela teve um dia muito estressante e por isso que ela acabou reagindo daquele jeito. E aí sua irmã lhe dá conforto e diz pra ela: "Quando você estiver assim, você pode vir até mim pra gente poder conversar e você se sentir melhor." Elas fazem uma aliança, chegam a um acordo. E este é o quarto passo, que nós vamos lembrar olhando para o nosso dedo anular, onde comumente fica a aliança. E ao chegar a um acordo, elas também firmam com alegria, com celebração. Elas se abraçam e dão os dedinhos, que é o que marca o quinto passo. Agora a Fernanda, mais confiante e tranquila, liga pro seu namorado e diz: "Olha, eu fiquei chateada porque eu tava estressada e contava com seu apoio. Por acaso você pode vir até aqui pra gente conversar?" E aí seu namorado diz: "Olha, infelizmente agora eu realmente não consigo. Eu tenho um compromisso muito importante do trabalho. Mas a gente pode conversar um pouco pelo telefone. O que você acha?" Ela diz que tudo bem. Eles então conversam, ela já está mais calma e sugere que eles se encontrem no dia seguinte. Eles têm uma conversa agradável e trocam palavras de carinho. No dia seguinte, depois de uma boa noite de sono, a Fernanda vai então até a sua sócia para poder conversar. E ela diz: "Nós podemos conversar mais tarde para poder resolver essa questão dos alunos?" No horário da conversa, ela prepara um chá, recebe a sócia com um sorriso e conversa sobre outros assuntos para melhorar o clima e o humor das duas. Percebe? Esse primeiro passo serve para a gente buscar melhorar o nosso humor, mas também para quebrarmos o gelo e construir um clima agradável e favorável para falar do problema em si. Fernanda, então, faz o segundo passo e indica o problema. "Olha, eu acho que manter a nossa comunicação
como está, não está sendo eficiente. Nós já tivemos vários mal-entendidos. Depois de muito conversar, elas percebem que talvez a melhor solução seja contratar uma recepcionista que assuma essa função que antes era compartilhada de gerenciamento de tempo e de aluno. Elas concordam e começam a procurar uma pessoa para isso. Finalmente, no dia da contratação, recebem muito bem essa nova parceira e fazem um coffee break para poder celebrar esse crescimento da empresa. Percebe? Estes 5 passos são fundamentais e é importante não negligenciar o passo 5 da celebração, que pode ser desde um simples abraço até fazer uma festa. Celebrar favorece o clima e a cultura de resolução de conflitos. E esse é um ponto muito positivo nas relações interpessoais e na cultura organizacional também. Os conflitos são partes inevitáveis da vida. Eles, quando estão mal gerenciados, podem saturar e nos deixar em situações de muito estresse, como no exemplo fictício desse dia tão estressante da Fernanda. Mas também, quando bem administrado, ele é capaz de nos ajudar a resolver várias coisas. E aquele clima nublado pode dar lugar a um dia ensolarado, melhorar nosso humor e deixar a nossa vida mais leve. Me diz uma coisa aqui nos comentários: se você fosse capaz de sempre aplicar esses 5 passos para todos os conflitos, o que você acha que mudaria na sua vida? E talvez você esteja se perguntando: mas e quando eu aplicar os passos e o que o outro quiser fazer for totalmente diferente do que eu quero? Ou seja, como é que eu vou desenvolver a minha habilidade de negociação? Nós vamos produzir um vídeo aqui para o canal sobre esse assunto. E para você não perder, é importante que você se inscreva no canal e ative o sininho. Meu nome é Rafael Bauti, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.